Olá, você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Chiquinho, coordenador do Ministério Nazadínamo, aqui da Igreja Nazareno Central de Campinas. E hoje nós iniciamos um projeto sonhado, um projeto que visa iniciar um trabalho de acolhimento e resposta à ordenança do nosso Jesus, que é trabalhar com as crianças, ensinar a criança. E uma igreja como a Nazareno Central de Campinas, onde atendemos mais de 700 crianças no final de semana, nós encontramos diversas situações. Temos vários voluntários, mas existem alguns pontos que devem ser levados em consideração. E nosso objetivo hoje é compartilhar com vocês a nossa experiência, a nossa caminhada, a nossa jornada para fazer o trabalho do Senhor com excelência, ajudando a família e principalmente ajudando a criança. E o tema que a gente está trabalhando é sobre as crianças neurodiversas. O que seria isto? Para explicar e para direcionar toda essa fala, nós temos duas pessoas, colegas, pessoas super gabaritadas, estudiosas, professoras, e que com certeza, com todo o conhecimento, vai nos levar a muitas reflexões e ações também. Então eu tenho a Cíntia, seja bem-vinda, Cíntia. Tenho também a Júlia, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E nós temos também algumas perguntas que foram feitas, perguntas de quem? De voluntários que nos ajudam nos cultos. Então, só para que vocês entendam o nosso perfil, primeiro, essa fala é direcionada para a igreja. Você, membro de uma igreja, você que é participante do Ministério da Educação Infantil da sua igreja, que tem ou não um trabalho específico com as crianças neurodiversas, que querem saber, curiosos, puxa vida, eu tenho uma criança autista, eu tenho uma criança com síndrome de Down, eu tenho uma criança surda, como eu começo? Esse é o objetivo, mostrar os primeiros passos desse projeto, que é um projeto ambicioso, mas também que visa trazer a realidade que eu gostaria de compartilhar logo no início. Vamos lá, no histórico da igreja, a gente sabe que muitas denominações, elas começaram a crescer, a se tornar igreja com o trabalho de missionários direcionados com crianças. Mas isto se perdeu e hoje nós temos muitas igrejas que não olham para o ministério infantil, não investem, assim como a escola secular, quando a gente estuda, nós somos formados na área da educação aqui, nós temos escolas que têm espaço que é um depósito de criança, e nós temos, infelizmente, de falar que tem igreja que tem salas que é um depósito onde o pai vai para o culto e a criança fica lá. Mas não é essa a visão que nós temos. Sabemos que trabalhar com a criança é um ministério difícil, porém é um ministério maravilhoso. A criança, ela é o alicerce da igreja. Uma igreja que não tem um olhar para o trabalho diferenciado aos menores, às crianças, é uma igreja sem futuro, simplesmente sem futuro. Nesse sentido, trabalhar com essa clientela, com essa faixa etária, desde bebê até os 13 anos, na pré-adolescência, a gente tem várias situações. Dentre elas, conflitos, situações biológicas, físicas, e a gente está querendo trabalhar nessa parte que, infelizmente, o inimigo tem trazido algumas linguagens, algumas inverdades, confusões. Então nós temos hoje pais que não sabem como tratar, igreja que não sabe como lidar, e não podemos esquecer que Jesus, quando ele olhava para uma pessoa, seja uma pessoa com um problema específico, uma enfermidade, claro, ele estava ciente de qual era a enfermidade, mas antes disso ele estava preocupado com a alma daquele homem, daquela mulher, daquela criança. E nós estamos preocupados com as almas. Nós estamos preocupados muito mais com a aparência, tudo, porque Jesus veio para as crianças também. Muito bem, depois dessa introdução, vamos lá com algumas perguntas que foram feitas pelos voluntários que trabalham. Você já imaginou? Você está dirigindo um culto e você tem 4 crianças
que apresentam, né? E algumas situações, alguns diagnósticos, neurodiversas, nessa questão a palavra correta, e você não tem preparo. Como lidar? Então a primeira pergunta seria essa: como fazer o processo de adaptação de uma criança neurodiversa no ambiente da igreja? Quem que vai responder pra gente? Posso falar? Então vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a criança neurodiversa, antes de tudo, é uma criança. E uma criança, ela precisa se sentir confortável naquele ambiente. Então ele tem que ser um ambiente acolhedor, de muito carinho. A gente precisa que essa criança perceba que as pessoas estão ali dispostas a recebê-la. Então ela tem que ser o primeiro contato do voluntário. Óbvio que depois a gente pode conversar com os pais, perguntar alguma questão, alguma necessidade, mas falar com a criança, principalmente se for uma criança mais velha. Perguntar pra ela como ela se chama, perguntar pra ela a idade dela, e se ela encontrar alguma dificuldade na resposta, aí sim a gente se volta para os responsáveis que estiverem com ela. Então acho que essa é a primeira orientação para qualquer criança que esteja chegando, né, até nós nesse ministério, mas principalmente se for uma criança neurodiversa. A gente precisa tomar muito cuidado para não cair no que muita gente acaba fazendo, que é o capacitismo, de achar que aquela criança não entende nada do que está acontecendo ali. Então a gente precisa desse acolhimento com a criança. Segundo passo, acolher os pais. Os pais precisam sentir segurança, os responsáveis, né, quem está trazendo aquela criança até o culto infantil, entender que aqui é um lugar onde nós vamos acolher e incluir da melhor maneira possível. E eu sempre gosto de usar a seguinte analogia: incluir não é convidar para a festa, é tirar para dançar. Então essa criança, ela precisa entender que naquele ambiente ela é querida, e o pai precisa entender que ela é incluída, que ela vai fazer parte de todas as atividades. Se ela se sente parte, se ela se sente pertencente, as chances dela querer estar ali de novo é muito grande. A gente traz esse pai para a igreja. Então acho que esse é o primeiro ponto quando a gente pensa nesse acolhimento de pessoa para pessoa. E se a Cíntia quiser falar um pouquinho da questão do ambiente, né, de como a gente pode preparar esse ambiente para receber as crianças, acho que é interessante. Primeiro a gente tem que agradecer cada voluntário que se dispõe a doar parte do seu tempo, da sua noite, abrindo mão inclusive de assistir o culto para estar aqui ajudando no Ministério Infantil, dando seu tempo, seu carinho e se dispondo a aprender a lidar com situações que nem sempre são situações que ele lida no dia a dia, por não ter em casa uma criança neurodiversa. Então nós estamos aqui à disposição de vocês também para ajudá-los e acolher vocês também que são voluntários. Nós estamos começando agora a pensar exatamente em como a gente pode melhorar esse espaço de acolhimento para dar ferramentas para vocês acolherem essas crianças de forma mais efetiva. Então, como a gente planeja o culto infantil, como a gente planeja as atividades que vão ser dadas, os textos bíblicos que estão sendo escolhidos, nós também precisamos planejar as intervenções que a gente vai fazer com as crianças, que brincadeira que a gente vai usar, como a gente vai fazer, e pensando que naquele grupo, e normalmente vocês já conhecem as crianças, porque as crianças se repetem sábado a sábado, domingo a domingo, né? Nós sabemos, nós conhecemos aquelas crianças que estão ali com frequência. Então eu já sei que aquela criança tem medo de bexiga, que aquela outra criança não consegue ficar sentada muito tempo. Então se eu coloco no meu planejamento do culto infantil também ações que vão acolher essas diferenças comportamentais, vai facilitar para a gente que é monitor, na hora que a gente for executar esse plano. Então, quando a gente fala em recepcionar essas crianças, essa recepção começa lá quando a gente vai planejar o nosso culto infantil, quando a gente vai planejar as atividades, quando a gente vai doar o nosso tempo ali antes de chegar aqui. E a gente tem algumas ideias que a gente vai passar para vocês agora durante esse bate-papo para incrementar esse dia a dia de vocês no culto infantil e que a gente acha que vai começar a dar ideias para vocês, e tenho certeza que a partir dos instrumentos que a gente vai dar, vocês vão criar outras coisas incríveis também em cada culto infantil. Nossa, gente, interessante isso. Mas vamos lá, analisando a fala de vocês, eu acho que então o primeiro passo seria nós conhecermos as crianças. Sim, né? sem dúvidas. Conhecer as crianças no sentido de chamar a família, saber se essa criança está sendo acompanhada, quais são esse universo, né? Quais são as dificuldades ou as facilidades, habilidades, enfim, né? Entender, conhecer a criança. A partir desse momento você faz uma triagem.
né? E você, como líder, você pode chamar, então, os voluntários que trabalham com essa faixa etária, onde a criança está inserida, e trazer todo esse relatório. Eu acho que é importante, né, a pessoa saber, porque senão ela vem faz as mesmas perguntas, ou seja, é muito bom para a família saber, nossa, vocês conhecem o meu filho, vocês sabem, como vocês sabem? Porque nós averiguamos. Eu acho que esse é um passo importante que a gente tem que já iniciar. Então, a primeira coisa dentro dos cultos que você trabalha, seja na terça, quinta, sábado ou no domingo, quais são as crianças neurodiversas que você tem? Os dados da família, conversar, agendar um momento, né, para traçar, que talvez nós percebemos isso e a família não. Talvez a família ela está começando um trabalho de acompanhamento com um especialista, ou uma família que está mega esperta, né, expert no assunto, que pode até vir nos ajudar com informações, né? Eu acho que é importante vocês contarem com a gente para esse bate-papo com os pais. Então, nem sempre a gente tem a liberdade com esse pai de falar, pai, vem aqui um pouquinho, quero conversar um pouquinho com você. Você já observou? Talvez, às vezes, pela própria área de formação de vocês, talvez vocês não se sintam à vontade de chamar os pais para esse bate-papo. Mas aí, se vocês precisarem de ajuda, conversem com a gente, que eu recebo essa família, a Júlia ou o próprio Chiquinho, para a gente fazer essa conversa. Nós estamos aqui pensando já num plano emergencial, assim, numa ação emergencial de como a gente vai fazer essa triagem, né? Como a gente vai colher essas informações com os pais, mas num primeiro momento essas informações precisam partir de vocês pra gente ter uma ideia inicial da quantidade de crianças que nós vamos precisar acolher, mesmo que vocês não tenham certeza se é uma questão comportamental, uma questão de talvez ter um laudo, né? Essas características que chamarem a atenção de vocês, que vocês passem pra gente de forma descritiva, porque às vezes a gente julga, a gente categoriza, a gente rotula, né, com a melhor das boas intenções, mas às vezes o mais importante é descrever o comportamento. Olha, em tal situação essa criança fez isso, em tal situação de conflito ela respondeu assim, porque aí a gente tem elementos mais consistentes para chamar esses pais, para conversar e ajudá-los nesse processo que só está iniciando na infância, né? Até para que a família se sinta acolhida e não julgada no sentido de, poxa, meu filho está dando trabalho, eles querem um rótulo, um diagnóstico para que eles tenham uma desculpa para que meu filho não esteja lá. E de forma alguma essa é a nossa intenção, né? Como o Chiquinho disse aqui no começo, a ideia é que elas sejam acolhidas e que a gente ame a vida dessas crianças e que a gente preze pela salvação delas, independente de existir ou não um laudo, um diagnóstico. Então a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande ao reportar isso para a família. E mesmo quando essa criança já chega com laudo, com diagnóstico, esse cuidado de não rotular, de não falar, com ele a gente não vai falar desse jeito porque ele tem o diagnóstico do TEA. Até porque as outras crianças que estão ao redor estão ouvindo, outros pais estão ouvindo. Então nesse momento a gente tem que ter o acolhimento, mas com muita discrição, né, também em relação a isso. E eu acho muito difícil para um pai se todo domingo, se toda terça-feira, se toda quinta-feira ele tem que explicar de novo quem é o filho dele. Então, ter voluntários preparados, a gente pode até pensar em uma ficha que fique junto ali, né, com a inscrição da criança. Se é uma criança que vem sempre, uma voluntária já fica responsável por ler, olha, poxa, ele tem essas características, é assim que a gente acolhe, ele tem determinado hiperfoco, então a gente pode usar esse hiperfoco como uma forma de conexão com a criança, porque para a família é muito cansativo em todos os lugares, todas as vezes, todas as semanas, ter que ficar repetindo de novo como lidar com a criança que ela traz até nós na igreja. Explica pra gente o que é hiperfoco. Bom, agora voltando um pouquinho mais, né, para as crianças que estão no transtorno do espectro autista, mas que acontece também com aquelas que têm TDAH, é muito comum que elas tenham um assunto, um objeto de interesse muito grande. Para um cérebro típico, a gente consegue mudar o nosso foco de conversa, alternar, né, os nossos assuntos, principalmente uma criança, de maneira muito rápida. Só que essa alteração rápida, ela não acontece no cérebro que tem algumas neurodivergências. Principalmente porque eles precisam de conforto. Daqui a pouquinho a gente até vai falar do papel da rotina, né, para o acolhimento dessa criança. Mas normalmente eles têm um assunto confortável no qual eles se especializam e eles sabem muito a respeito daquele assunto. E por conta disso, quando eles precisam se conectar, principalmente com pessoas que eles ainda não têm, né, uma grande
um grande apego, digamos assim, eles vão se voltar para esse hiperfoco. E conhecer isso da criança é um jeito muito importante para gerar conexão. Quando a gente se interessa pelo hiperfoco dela, traz novas informações, ouve o que ela tem para falar a respeito do assunto, as chances de gerar uma conexão são muito grandes. Porque a gente entra no mundo da criança, no mundo da criança. Esse hiperfoco pode fazer com que a criança se conecte com a gente inicialmente, para daí sim a gente conseguir ir trazendo outras informações, porque também a gente tem que lembrar que nós estamos dentro do ambiente da igreja, dentro de um culto infantil, e que ele tem um objetivo evangelístico. Então a gente vai cuidar, a gente vai acolher, mas nós estamos aqui por Jesus, para falar de Jesus com essas crianças. Então a gente também tem que aproveitar o hiperfoco para fazer o vínculo, para a gente continuar fazendo. Muitas vezes a gente consegue adaptar a história bíblica e mudar o nome de um personagem, por exemplo, para entrar naquele hiperfoco. A criança vai prestar atenção e depois a gente fala, olha, com a gente é assim, essa história tá lá na palavra de Deus. Então, fazer essas adaptações funciona muito bem. Com certeza. Que ótimo, muito bom. Vocês perceberam, né, a quantidade de assuntos e pautas que nós temos aqui para tratar. E na sequência, na resposta de algumas perguntas aqui, como adaptar então o culto e a rotina para diferentes crianças? Eu acho que o principal que a gente precisa saber é que criança gosta e precisa de rotina dentro da igreja, fora da igreja, e crianças neurodiversas ainda mais. Nosso cérebro, ele não lida muito bem com o efeito surpresa. Pode perceber que mesmo quando você ganha ali uma festa surpresa, sua primeira reação é congelar um pouquinho para depois saber como reagir. Então, se a criança não sabe qual é o próximo passo, ela vai ficar ansiosa. Para uma criança neurodiversa, isso pode causar uma crise, que a gente chama, né? A gente desregula o funcionamento daquele cérebro e ela pode ter dificuldade de voltar para um momento de concentração. Então, manter uma sequência nesse culto é o ideal. A gente sabe que quando a gente fala de criança, nem sempre tudo flui como planejado. Mas manter a sequência e avisar para a criança qual é a sequência. Então, a gente vai chegar, nós vamos orar, depois vai ter um momento de louvor, teremos o momento da história, em seguida vai ser o lanche e depois o papai e a mamãe vai voltar. Se são crianças maiores alfabetizadas, a gente pode até deixar um quadro mostrando qual é a sequência e ticando o que já aconteceu, ou tirar, esse momento já foi, estamos partindo para o próximo. Explicar para a criança qual é a rotina ajuda bastante, tá? Indicar para os pais também, se eles puderem manter uma rotina fixa quando é hora de vir para a igreja, então, né, manter ali uma sequência para que esse cérebro já tenha uma adaptação. Olha, depois que a gente tem esse passo na nossa casa, é hora de ir para a igreja, conversar com essa criança, passar a rotina do nosso culto para os pais, para que eles também possam trabalhar com as crianças. Então você vai chegar na igreja, eu vou te deixar lá e vai acontecer essa sequência. O voluntário vem, reforça o que está acontecendo. É importante a gente pensar que num momento de louvor, por exemplo, de mais agitação, de um barulho mais alto, essas crianças podem acabar se desregulando também. O ideal é que já tenha um voluntário atento para isso nesse momento da rotina. Eu não acho que a gente precisa alterar a sequência do culto infantil para que essas crianças sejam acolhidas, mas ter um voluntário que já tenha ali, né, esse olhar atento, se perceber que ela pode, né, passar ali por um processo e se desregular, já trazer ela um pouquinho mais para trás, ou se necessário levar para um espaço adaptado. As crianças que fazem uso de abafador, muitas vezes elas demoram para perceber que o barulho está incomodando. Então o voluntário lembrar essa criança de fazer o uso do abafador antes desse momento. Vai ter uma brincadeira que demanda ali correr, brincar de uma maneira que grite um pouco mais, estourar a bexiga, também já avisar essa criança o que vai acontecer. E a gente precisa pensar que isso é desde os pequenininhos, né? Não é só a criança que tem entendimento, não é só para a criança verbal. A gente precisa explicar qual é o próximo passo da rotina e ver se ela se sente confortável para estar inserida nele. Que o elemento surpresa pode causar um trauma. Pode. Não é? E é interessante, porque eu sei que tem pessoas que estão chegando agora, começando no ministério, né? Então, quando você fala
sai dessa regulação, o que seria? Então tá o louvor, a gente sabe, principalmente o Kids, que tem as meninas que estão lá tocando coreografia e tal, tem os vídeos, nos juniores nós temos a banda, né, os pequenininhos também tem o louvor. O que seria, quais seriam esse comportamento? Só para explicar para as pessoas quais seriam esses comportamentos da criança nesse momento de se regular e tudo mais, que é a linguagem que você usou. Bom, eu vou começar do ponto de vista neurológico, mas com certeza a Cíntia pode trazer o comportamental também. A gente precisa pensar que o nosso cérebro, ele está recebendo informação dos nossos 5 sentidos o tempo todo. E cada pedacinho do cérebro é responsável por associar um sentido. Então, isso eu estou vendo, isso eu estou ouvindo, isso eu estou sentindo. No cérebro de uma criança neurodivergente, essas informações elas podem se confundir. Então é como se ela não soubesse mais o que é audição, o que é visão, o que é tato. Quando isso acontece, a sensação é de desconexão com o mundo. Alguns autistas adultos e verbais, eles falam que é uma sensação parecida com uma crise de ansiedade muito intensa e que em alguns casos gera a sensação de morte. Para vocês terem ideia do quão potente isso é na criança. Então não é uma birra porque ela teve uma frustração, é porque o cérebro dela naquele momento não está conseguindo identificar o que cada sentido significa. Então o ideal para a gente fazer nesse momento é ajudar ela a regular o seu sensorial. Como? Fazendo com que um dos sentidos fique mais ativo, então dando uma textura muito potente para ela tocar, ou algo gelado, algo quente, um cheiro muito característico, para que o cérebro dele fale, opa, isso aqui eu reconheço, isso aqui é cheiro. E aí ele se reconecta com essa parte do cheiro e fala, calma, os meus sentidos estão funcionando. Então acho que a Cíntia pode trazer, eu entendo do neurológico, né? Mas a Cíntia no comportamental com certeza pode trazer mais informações. Além dessa sensação de ansiedade, alguns adultos ou algumas crianças verbais autistas falam do sentido de dor, que barulho muito alto, que muita luz causam dor. E todo mundo conhece essa sensação de dor e sabe quão desconfortável é a gente sentir dor. Então, quando a gente percebe que essa criança vai começar a se desregular, que ela está dando os primeiros sinais, a gente precisa já chamar, levar mais para o fundo, ou tirar da sala. Nós estamos preparando um ambiente que nós vamos apresentar para vocês, nós vamos preparar um ambiente para ajudar nessa descompreensão de estímulos das crianças. Nós vamos adaptar um pedacinho da nossa igreja para ajudar nesse momento. Então é importante a gente ficar atento aos primeiros sinais, porque quando a criança já está desregulada, aí fica muito mais difícil. E a gente tem que lembrar que nenhum de nós aqui, a princípio, tem curso de contenção e nós não podemos fazer contenção sem curso específico. Então, nós temos que aproveitar a nossa estada com as crianças e ligar o nosso sentido de alerta mesmo, para ficarmos muito atentos a esses primeiros sinais, para a gente não ter que conter essa criança. Porque nenhum de nós aqui, nenhum mesmo, nós três, que já trabalhamos na área há muito tempo, temos cursos específicos de contenção. Então, a gente tem que evitar que chegue nesse ponto da criança realmente ficar mais desregulada, se colocando em perigo ou ficando um pouco mais agressiva. Então a gente tem que reconhecer esses sinais antes que isso aconteça e já tomar as providências. Então, mas primeiramente, o que seria essa contenção? Quando a criança, principalmente a criança TEA, está muito agitada, nós temos que realmente protegê-la dela mesma. Então a gente tem que segurar a criança para acalmar, porque a pressão que a gente faz, o abraço apertado, acalma o sentido e ajuda o cérebro a se autorregular. E nós não temos essa formação aqui. Hoje a gente não tem, na nossa igreja, no Ministério Infantil, alguém que fique à disposição para fazer essas contenções. Então a gente tem que fazer isso antes da crise acontecer. A gente tem que evitar que essa crise aconteça, porque se uma criança está desregulada, até a gente chamar o pai, até esse pai vir para ajudar a gente, esse tempo pode deixar a criança mais agitada. Tem crianças que batem a cabeça no chão, que realmente se colocam em risco. Então a gente tem que entender o que está acontecendo e agir antes de que essa crise mais forte aconteça. Até para preservar a imagem da criança, né? Porque os coleguinhas vendo aquilo, alguns pais que a gente sabe que principalmente com os menores ainda acabam, né, ficando ali próximo naquele momento, isso pode gerar uma imagem
que outras crianças não vão entender e vão se afastar daquela criança. Então é até uma forma de preservar a imagem, né, da criança que está aqui com a gente. Mas se isso vir a acontecer no culto, a criança chegou hoje já desesperada, saiu correndo pra lá e pra cá e jogou lanche, a água fora. E o que a gente tem que fazer nesse momento? A única coisa que a gente pode fazer nesse momento é acionar os pais. Porque são os únicos que têm a condição de fazer o manejo, se for o caso, mais físico com essa criança, porque mesmo que a criança se machuque durante uma tentativa nossa de conter, isso pode reverter pra gente. Então as crianças podem ficar roxas, pode não ser nem a gente que segurou ela, né? Então a gente tem que ficar perto para que ela não se ponha em risco, não bata a cabeça, né? Mas a gente tem que imediatamente chamar os pais. Uma das perguntas também que a gente recebeu aqui foi sobre a importância ou não dos pais ficarem com as crianças no culto infantil. E aí eu vou devolver a pergunta para vocês. Se a intenção do culto infantil é a gente dar oportunidade para os pais, para eles receberem a palavra de Deus, se eles ficarem com a gente no culto infantil, como ele vai ser ministrado? Nós temos que entender que a igreja está se organizando para que cada uma das faixas etárias receba a palavra na intensidade, na complexidade que ela é capaz de receber, de lidar e de entender. Então, uma coisa é a gente pedir para que esse pai fique no primeiro dia, se a gente sentir necessidade, ou se ele contar pra gente que é uma criança que tem algum diagnóstico, enquanto a gente está... Igual a adaptação à escola, que o pai fica o primeiro dia para conhecer o lugar, para ele também se sentir seguro, para as professoras, né, aqui no nosso caso, os nossos monitores irem conhecendo aquela criança, mas nós temos que fazer o nosso trabalho para que o pai consiga receber a ministração que ele veio procurar aqui, porque senão ele vai ficar em casa, né? Em casa a criança corre menos risco de se autorregular, mas ela também não vai ser ministrada dentro daquilo que é ideal para ela. Então a resposta é não, os pais não vão ficar com a gente no culto infantil, podem ficar em ocasiões especiais, em momentos especiais se aquela criança precisar, não é proibido os pais estarem com a gente, mas não é o ideal porque a gente precisa que esses pais sejam ministrados pelo pastor, né, pela pregação que é dirigida para aquela idade dele. Seria muito bom se a gente tivesse na igreja o que a gente tem em algumas escolas, né? Um acompanhante terapêutico, alguém que faça ali o acompanhamento individual. Hoje nós temos vocês que são voluntários valorosos, né, que estão se empenhando, e a gente, enquanto equipe, né, sob a batuta do professor Chiquinho, a gente vai tentando ajudar vocês nessa capacitação, dando instrumentos, dando apoio, dando suporte, mas hoje nós não conseguimos pensar na possibilidade de ter voluntários especializados, um para cada criança. Então nós precisamos pensar nisso de forma coletiva, como coletivamente nós da igreja, como coletivamente nós voluntários que estamos servindo naquele dia, naquele culto infantil, como a gente vai se ajudar e vai ajudar as crianças. Então eu acho que isso é importante a gente deixar claro, que nós estamos iniciando com mais intensidade um processo para capacitação, para auxílio de vocês, mas que a solução neste momento não é ter um AT ou um acompanhante por criança e nem os pais o tempo todo no culto infantil. Sim, e hoje que é importante a gente pensar que muitas vezes essas famílias estão chegando na igreja logo após o diagnóstico e elas vêm aqui buscar um bálsamo realmente, né? Assim, o que eu faço agora? E a gente precisa pensar que muitas dessas famílias elas chegam muito machucadas, ouvindo coisas absurdas que a gente sabe que dizem por aí, que a condição do filho delas é um castigo por algo que elas fizeram, né? Coisas assim absurdas que não são bíblicas. Então, muitas vezes esse pai estar no culto é tudo que ele precisa para aceitar e acolher o filho dele e conseguir cuidar daquela criança da melhor maneira possível ao longo da semana. Então, tirar essa oportunidade de um pai que muitas vezes está chegando machucado, a gente deixa de cumprir o nosso propósito como igreja, que é acolher essa criança e dar esse bálsamo para a vida desse pai. Então, a gente precisa entender isso, que na nossa experiência de escola, né, são pais que chegam às vezes um pouco mais assim, turrões, são pais um pouco menos abertos, né, às intercorrências que podem haver ali, mas a gente tem que ter esse olhar
carinhoso, o olhar que Jesus teria para essas famílias, de que são pessoas que estão vindo de um mundo que não está preparado ainda para a inclusão do filho deles. E aqui a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que ser o lugar onde a gente fala: aqui a sua família é amada, aqui o seu filho é amado, aqui vocês não são julgados. E às vezes pedir para o pai ficar ali, para ele pode soar assim: poxa, todas as crianças podem ficar sozinhas, por que o meu filho não? Então pode gerar até esse bloqueio com a igreja, principalmente para os pais que estão chegando. Inclusive a gente pode ter aqui casos de pessoas que ficaram afastadas da igreja desde que o filho nasceu ou desde que teve o diagnóstico. E depois de um tempo, ou depois de iniciado um tratamento, estão tendo a coragem de voltar para a igreja, né? A coragem de tentar de novo, e se nós não os acolhermos, eles vão se afastar de Jesus de novo, e aí a nossa responsabilidade é muito grande. Nós precisamos realmente auxiliar esses pais, essa família, né, a entrarem em contato com o reino de Deus através do estar na igreja, né? O nosso pastor fala muito isso, né? Você está assistindo online? Que bom que você está online, mas seu lugar é aqui, né? Vem para cá, vem para a igreja. E a gente tem que trazer essa estrutura, dar essa estrutura para as famílias. É tão interessante quando a gente fala que, se nós, como professores, né, tivéssemos direcionado essa fala para educadores, era um outro norte, né? Mas como a gente está falando para educadores cristãos, servos e servas, né, e ministros do evangelho e tudo mais, nós temos aí uma questão muito delicada, que é a capacitação que vem do próprio Cristo. A gente não pode esquecer disso. Por isso que nós estamos preocupados em poder trazer para vocês um conteúdo, um trabalho foi pensado, estudado. No caso da Cíntia, no caso da Júlia e no meu caso, nós damos aula na pós-graduação nesse universo, e nós temos o lado científico, que é extremamente importante. Sempre nós temos artigos novos. Então, esse assunto, se já é pouco conhecido, né, divulgado entre as escolas e tudo mais, imagine na própria igreja, né? Mas eu creio absolutamente que nós estaremos aí um passo à frente. Porque quando a gente percebe, né, o relacionamento de Jesus com as pessoas, Jesus chegando até as pessoas, a maneira que ele chegava, né, como ele abordava as pessoas e tudo mais, a gente não pode esquecer que ele nos dá essa capacidade também de fazer até muito mais do que isso. Percebe? A gente não pode esquecer isso. A gente tem que ter essa abertura. Mas como a gente fala, né? Agora a gente não tem como ter uma pessoa em cada culto, mas talvez você que está nos assistindo, acompanhando, né, essa nossa fala, você está sendo tocado por Deus. Tocada por Deus no sentido: puxa vida, eu queria saber mais sobre isso. Né? Eu queria me envolver nessa área. Eu quero fazer diferença nesta área. Gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui, é um privilégio muito grande ter este grupo de profissionais que estão aí fora, secularmente, dando palestra e tudo mais, que são membros da nossa igreja. Então, mas só que nós queremos, como a gente pode dizer, né? Nós queremos não divulgar, mas multiplicar, é isso. Nós queremos multiplicar. Aí talvez você seja a pessoa escolhida para isso, né? Eu só preciso fazer um alerta, Chiquinho, que a gente crê que realmente Jesus está nos capacitando e que Ele está dando o caminho, porque Ele é o caminho. Mas a gente não pode, na igreja, se deixar levar por: Deus deu essa criança para essa mãe, para esse pai, porque Ele dá conta, ou porque é um castigo, né? Fala, mas mesmo que sim, né? Porque tem falas também que são parece prêmio, mas daí não cuido dessa família. O tal do mãe de anjo, pai de anjo, e que só quem tá vivendo ali, né, o dia a dia sabe o quanto isso é pesado. Se criar uma criança típica já é difícil, imagina esse pai, essa mãe que vai estar sempre com essa perspectiva de quem vai cuidar. Será que vai conseguir
né? Ah, mas é um TEA leve, é um TEA nível 1 de suporte, que é o que a gente chama. Gente, Não o é TEA leve. nível 1 de suporte não é leve. A criança é inflexível, ela tem uma série de coisas que a desregulam com facilidade também, apesar de serem verbais, apesar de terem, às vezes, até um QI acima da média, mas a gente precisa cuidar desses pais, porque esses pais estão chegando, muitas vezes feridos, muitas vezes, né, carentes de colo, né? E se nós, da igreja, corpo da igreja, não somos o agir de Deus dentro dela, a gente não está fazendo o muitas nosso vezes papel. é ali na porta do ministério onde eles vão deixar o filho que sai um desabafo, né? Poxa, como essa semana foi difícil, tá complicado, ainda mais agora nesse início de ano, adaptação escolar. Então, às vezes, a gente parar, deixar as outras crianças um pouquinho, olhar nos olhos desses pais e ser um abraço na vida deles e falar, fica tranquilo, tá tudo bem, vem aqui, posso orar por você? Às vezes é tudo o que eles precisam naquele momento. Então, para que a gente, como voluntário do ministério, tenha esse olhar também para a família, né, de maneira geral, porque tem muita gente que às vezes entra da igreja, sai da igreja e não tem amigos ainda aqui dentro porque tá chegando ou porque a condição da própria criança fez com que ela se afastasse, e a gente ali vai ser o olho, o abraço de Cristo na vida desses pais. Com certeza. Agora, vamos lá. Na prática, né? Nós temos aqui, no caso da Adinam, nós temos vários departamentos. Temos o berçário, são os bebês, nós temos o maternal, temos kids e temos juniores. Fora, aos sábados, atividades com artes na Adinam, que é um grupo enorme de mais de 200 crianças. Então, o que seria necessário, né, para a adaptação desses ambientes? E nós ainda não temos. Nós temos sonhos. Temos um projeto de uma igreja de criança maravilhoso, mas sonhos. Mas até o momento está caminhando e o sonho ele se realiza. Primeiro não foi somente nós que sonhamos, mas Deus sonhou. Então a gente está nesse, né? Se ele colocou no nosso coração. Se ele colocou é porque algo vai acontecer, não é? Então, o que seria, né? Talvez você que está nos assistindo aí, que não é na Igreja Nazareno, mas já tem um trabalho há muito tempo na igreja, né, participando, já tem espaços específicos, você pode colaborar com a gente também, dando as suas opiniões, contribuindo, né? Na verdade, a igreja é de Cristo. Então, gostaria que vocês falassem sobre isso, né? É preciso um alto investimento em salas, é preciso espaços específicos como a gente pode dar o primeiro passo para essa realidade? Eu vou contar um pouquinho os sonhos que a gente sonhou assim nesses últimos dias que a gente tem conversado e que tem começado a elaborar. Como o Chiquinho falou, isso é um embrião, né? É um sonho que Deus colocou no nosso coração, então a gente está sonhando algumas coisas assim, ainda é tudo muito embrionário no que a gente pode fazer para hoje, né? O que a gente pode fazer já, começando já. Então, uma das coisas que a gente vai fazer de imediato, que é um baixo custo de investimento, é montar uma sala sensorial para descompreensão dessas crianças autistas. Uma sala com brinquedos sensoriais, com um carpete, com a temperatura adequada, para ajudar essas crianças a saírem desse hiperestímulo, né? Seja auditivo, seja visual, seja sinestésico, com muita gente tocando nele. Então nós vamos ter uma sala de descompreensão. A outra é providenciar isso que a Júlia falou, que vai fazer o cérebro dessa criança focar em um elemento. Então nós vamos colocar aí para vocês à disposição algumas cestas com coisas sensoriais para ajudar nesses momentos. A gente precisa ficar atento às crianças que já usam abafadores, mas também nós vamos tentar nesse kit deixar pelo menos 1 ou 2 aí desses abafadores para as crianças que não fazem uso, porque pode ser até que o pai descubra esse abafador como um recurso que pode ser usado fora da igreja. Então, de imediato, são ações que nós vamos colocar num curto espaço de tempo à disposição de vocês que servem aqui na Nazareno Central com a gente. Perfeito. Se a gente for pensar às vezes em uma igreja menor, que não tem, né, uma sala que possa fazer isso, sempre tentar tirar a criança, levar às vezes para o banheiro, algum lugar um pouco mais calmo e ter esses recursos, ter pelo menos um brinquedo sensorial, algum alimento que tenha um cheiro bem característico e que não traga nenhum risco para a criança, para que ela possa ter acesso, garrafinhas congeladas com água ou uma bexiguinha congelada ali com água, porque toda essa ativação sensorial pode ajudar a criança. Então, às vezes são coisas simples que mesmo para uma igreja menor, né, a gente consegue ter ali facinho, rapidinho, que pode auxiliar essas crianças.
Perfeito, perfeito. Gente, olha quanta coisa, né? Aí a gente vai ter que preparar um momento de oficina, né, para confecção, eu acho que aí vem o lado educacional, né? De produção de material. Então, a gente poderia pensar nisso. Como a gente trabalha com currículo, nós iniciaremos o currículo desse primeiro semestre, que é Somos Um. Então, seria muito interessante a gente pensar nisso, né? Nas atividades que serão oferecidas, dentro da temática dos cultos, pensar em algo que pudesse colaborar também a nível... acho que é importante, acho que é legal essa ideia. Aí já está surgindo, minha cabeça já está... E até para a criança, às vezes, levar algo que ela veio da igreja para a casa dela, sim, que se torna um apoio sensorial, mas ela lembra, poxa, isso veio da igreja, eu quero voltar, lá é legal. Né? Esse apoio visual para a criança neurodivergente é muito importante. Ela vai ver, muitas vezes, a gente vai brincar aqui, né, com a identidade do Uno, ela vai ver aquela cartinha de Uno sensorial e vai falar, isso é da igreja, a igreja é legal, eu quero voltar, lá é um ambiente para mim. Perfeito, perfeito. Agora nós temos a última pergunta aqui. É um comentário, na realidade, né? Como devemos chegar aos pais daquelas crianças que apresentam um comportamento agressivo, ou até mesmo em algumas questões não verbais, né? Como que a gente tem que dar esse relato para o pai quando ele vem retirar o filho? Sem ser desagradável. Eu entendo essa pergunta. Eu entendo essa pergunta aqui. Mas sabe o que acontece? Se a gente estivesse na escola, a gente ia falar assim: problema de escola a gente resolve na escola. Não adianta eu falar pro pai, olha, seu filho mordeu, porque a gente tem que agir na mordida na hora que a criança abre a boca para morder. Aqui na igreja, é claro que a gente vai ter, a gente não pode se queixar para o pai a hora que a gente vai entregar a criança. Mas a gente tem que ir criando uma intimidade com essa família, para que ele possa se sentir à vontade para contar pra gente se essa criança tem algum laudo ou não. Então, se vocês não se sentirem à vontade ou não tiverem essa intimidade com as famílias, vocês precisam passar pra gente essas informações para que a gente chame para um aconselhamento, para que a gente chame essa família para acolher, ajudar, orientar, orar por ela, né? Fazer todo o nosso papel de igreja com essa família, não só com essa criança. Sim, e estar preparado emocionalmente. A gente sabe que muitas vezes essa criança que é mais agressiva, que não conversa, pode tirar a gente, que é o adulto da situação ali, do nosso prumo, né? Do nosso normal. Então, se preparar para que antes de falar pro pai, o seu filho bate, o seu filho morde, o seu filho grita, o seu filho se joga no chão, a gente tenha a consciência de que essa criança ela precisa naquele momento de um acolhimento. Lembrar que nada disso do que a criança faz é para desafiar o adulto, não é para te desrespeitar, para te desautorizar na frente da turma, principalmente se é uma criança neurodiversa, né? Então, acho que é importante a gente pensar nessas situações, como a Cintia falou, na criança. O que eu vou fazer para que essa criança aqui, na minha aula, no momento do meu culto, ela não bata, ela não morda? Como que eu vou orientar? Acho que isso é outra coisa importante pra gente também não perder a nossa razão como adulto que deveria resolver a situação e virar só aquela coisa do vou chamar seu pai, vou chamar sua mãe. Até porque se a gente entende que lá a criança de 1 ano e meio que ainda não fala, está se comunicando com o olhar, com o gesto e até com as mordidas, a gente tem que entender que essa criança, mesmo maior, não verbal, também se comunica com essas linguagens. Então a gente vai ter que ir entendendo esse jeito de se comunicar da criança, porque cada vez que a gente entende mais, a gente vai ter menos problema. A criança não te bate, não te morde, não te agride só por vontade de fazer isso. É uma resposta neurobiológica dentro do que ela consegue ali naquele momento. É uma forma dela expressar que tem alguma coisa que não tá legal. E a gente tem que manter essa posição de adulto. A gente não pode esquecer que nós somos o adulto da relação, né? Que a gente não pode perder a razão e entrar no ringue, né? Tem um médico, um neurologista parceiro de onde eu trabalho que fala, se você entra no ringue com a criança e se iguala em idade mental de comportamento ali naquele momento, você perdeu. Então a gente não pode perder nosso papel de adulto naquela situação. E às vezes a gente chama todo final de culto o pai pra falar, seu filho fez isso, uma hora ele cansa, ele fala assim, poxa, então eu não trago mais. Ou ele fica com a criança no culto e aí ele não presta atenção e a criança deixa de receber o alimento adequado para a idade dela, ou a família toda não vem mais. Uma das